Olá, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, muito obrigada por estarem aqui participando com a gente desse painel. Bom, já foi feita uma introdução sobre o tema, e aí, para aquecer nossa discussão, eu vou trazer alguns dados aqui, né, do impacto dos crimes financeiros no mundo, né? Um estudo da Nasdaq de crimes financeiros de 2024 constatou que em 2023 cerca de 3,1 trilhões de fundos ilícitos circularam pelo sistema financeiro global em 2023. Né? Isso representa praticamente 3% do PIB global, né, daquele ano. Então, é um valor muito expressivo. Quando a gente fala em perdas projetadas com golpes e fraudes bancárias no mundo, nesse mesmo período de 2023, os valores chegam a 485,6 bilhões de dólares estimados. Então, a gente vê que realmente são muito expressivos e é muito importante aí se atuar no combate de crimes financeiros. E aí, trazendo um dado do Brasil que demonstra aí, né, acho que todo mundo no dia a dia acaba tendo bastante contato, né, com esse tema, mas no Brasil, somente no primeiro semestre de 2024, houve 4.600 tentativas de golpe digital por hora no Brasil. Então, assim, os números chamam muita atenção, né? São muito expressivos. E a gente sabe que fraude, lavagem de dinheiro, golpes, não são temas novos, né? São muito antigos, existem há muito tempo. Mas o que a gente vê nos últimos anos aí é uma transformação, né? As fraudes hoje em dia estão muito mais sofisticadas. O avanço da tecnologia e a globalização, e a tecnologia, acho que a gente observa aí durante a pandemia, né, foi um grande alavancador desse avanço tecnológico, um aumento, né, uma sofisticação dessas fraudes, desses crimes financeiros. Né? Então, hoje, um fraudador, um criminoso, né, ele não precisa estar no mesmo país, não precisa estar no mesmo continente, não precisa falar a mesma língua da sua vítima. Né? Você pode estar, a pessoa com um notebook e acesso à internet, consegue aplicar golpes em diferentes pessoas, em diferentes lugares do mundo, em diferentes idiomas ao mesmo tempo. Então, isso torna muito desafiador, né, a parte do combate também, a prevenção, né, a sofisticação dessas fraudes. E importante, né, também falar que os criminosos, eles se unem entre si, né, existem comunidades ali criadas, existem trocas de informações, trocas de práticas ou boas práticas, né, de como aplicar golpes, como se aproveitar de vulnerabilidades, como se aproveitar de gaps, né, dos controles das instituições financeiras e das autoridades para conseguir ter sucesso aí nas suas condutas. E a gente sabe que, obviamente, com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial generativa, os fraudadores, os golpistas aí, eles têm feito uso, né, têm compartilhado ali ferramentas também. Então, a gente vê, principalmente na Deep Web, mas também encontra-se na internet, diversas ferramentas, né? Tem o Ghost GPT, tem o Fraude GPT, que são ferramentas que acabam sendo vendidas ali, compartilhadas aí no submundo também, né? Para conseguir aplicar e ter sucesso nessas tentativas aí de fraude. E bom, e como eu estava falando, né, assim, a tecnologia traz essa sofisticação para as fraudes, né, para os golpes, e com o uso da inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, existe uma personalização dessa fraude, né? Você deixa de ser uma fraude um pouco mais genérica, um golpe mais genérico. Existem robôs que ficam ali monitorando redes sociais, informações, dados públicos de pessoas para conseguir aplicar golpes extremamente direcionados, né? Então, a gente sabe aí com deepfake, né, que é a utilização de inteligência artificial para copiar, para imitar a voz, para imitar a imagem, golpe extremamente, né, a pessoa cai ali porque recebe uma ligação de uma pessoa, de um parente, com a voz exatamente igual, ou eventualmente liga para o banco, para o gerente do banco, fazendo, né, uma solicitação ali de transferência, e é muito difícil combater. Né? Então, é extremamente desafiador, e as instituições financeiras, elas precisam buscar estar sempre à frente desses criminosos. Né? Então, inteligência artificial generativa, automação, machine learning, nada disso pode ser ignorado ou não pode ser utilizado aí pelas instituições financeiras no combate a esses crimes, né, a golpes, a fraudes, a tentativas de lavagem de dinheiro. Mas aí eu vou deixar essa parte um pouco para a Fernanda, daqui a pouco ela vai falar isso
vai trazer dados bem interessantes aí da utilização de tecnologias aí para combater fraudes. E um ponto que eu queria falar também, assim, que é muito importante, que é a colaboração das instituições financeiras entre si, né? Então, da mesma forma que os criminosos estão ali colaborando, tem comunidades, estão compartilhando ali ferramentas e sugestões de golpes, de fraudes, as instituições financeiras também têm que agir nesse mesmo sentido, né? Se ajudar ali, junto com, tanto entre as instituições financeiras, mas também com autoridades, com órgãos públicos aí, para ajudar aí combater os crimes financeiros. E aí, nesse sentido, o Banco Central, em 2023, né, implementou a resolução número 6, que passou a valer ali a partir do final de 2023, que determina que as instituições financeiras têm que compartilhar entre si dados de tentativas de fraude, né? Então, sendo identificada uma tentativa de fraude ou uma fraude materializada, os dados como o nome do titular, dados das contas que foram utilizadas, tanto para receber quanto para transferir o dinheiro, e outros dados devem ser compartilhados entre as instituições financeiras, justamente para prevenir que isso aconteça com outras, né, que sejam utilizados outros instrumentos aí para esses crimes, né, de lavagem de dinheiro e fraude, né. E aí um último ponto, né, que eu queria compartilhar também é em relação ao compartilhamento entre as diferentes áreas internas das instituições financeiras, né. A gente no passado via que às vezes as operações ali de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro, elas nem sempre estavam tão integradas, né, acabavam operando um pouco em silos porque tinham ali interesses um pouco distintos, né? Obviamente, o interesse sempre é combater os crimes financeiros, mas, né, com visões diferentes. E a gente vê que tem sido, né, ha havido uma transformação nesse sentido, uma colaboração muito maior interna aí nas instituições financeiras, inclusive com o Bacen, né, tocando bastante nessa tecla, nas suas auditorias, aí nas suas revisões, verificando e entendendo como isso está sendo tratado internamente nas instituições financeiras. E aí eu vou passar aqui para a Lia, né? A Lia tem, obviamente, uma experiência prática muito bacana para compartilhar e para saber como tem sido aí, como tem sido tratado esse tema dentro do Banco do Brasil. Legal, Elisa. Muito obrigada. Foi ótima a sua explanação. E assim, turma, não? E agora? Me ouvem? Gente, perdão. A gente testa, ensaia e dá tudo errado, né? Mas tudo bem, ok? Bom, já que eu quebrei o protocolo, deixa eu quebrar mais um pouquinho, não estava no script. Mas assim, eu estou tão feliz de estar num painel só de mulheres e num palco rosa. Então, na hora que eu cheguei aqui, eu disse, gente, que máximo isso, né? Mas é uma alegria muito grande para a gente poder estar aqui. E a gente ensaiou bastante, se dedicou bastante, espero que a gente consiga trazer bastante informação para vocês. E foi legal, Elisa, você ter trazido essa questão do chat GPT, do fraude GPT e de tantos outros, porque nós estamos na era do fraude as a service. Então, da mesma forma que nós pensamos em evoluir de Open Bank para Open Finance e por aí vai, o fraudador não ficou parado. E a inteligência e a IA generativa trouxe essa facilidade para os fraudadores. Então, hoje a gente vive um mundo em que a gente não desconfia, não é fácil a gente desconfiar de um phishing, porque ele é personalizado. E eu diria que ele é quase hiper personalizado. Então, em quantas palestras nós ouvimos aqui sobre a hiperpersonalização e a necessidade de você conversar com o seu cliente da forma que ele precisa? O fraudador está de olho nisso também, né? Então, a gente precisa evoluir, obviamente, os nossos processos, e eu não estou falando aqui coisas ruins para desanimar ninguém, não. A gente sempre viveu o avanço de tecnologia e a gente sempre investiu em tecnologia para combater os fraudadores. E nós vamos continuar investindo. E aí a Elisa trouxe um outro ponto muito importante, que foi a resolução número 6. E, de verdade, a resolução conjunta número 6, entre Bacen e CVM,
ela foi um presente para as áreas de prevenção à fraude. Por quê? E por que eu falo presente? Todos nós tínhamos necessidade e ansiedade de compartilhar informações. E aí a resolução, ela formalizou aquilo que já se fazia na imparcialidade. Então, a resolução número 6, agora, não sei se vocês participaram de um painel que teve um pouco antes desse nosso, que falava sobre a Aliança Nacional de Combate a Fraudes. É uma aliança que foi uma parceria que foi formalizada entre FEBRABAN e Ministério da Justiça. Tem um monte de entidade participando, e a ideia é que ali se trace um trabalho de 5 anos para que a gente consiga lutar de forma bem mais efetiva contra os fraudadores. Então, vejo que são 2 exemplos de compartilhamento de informações, né? E isso é cada vez mais importante porque, olhem esse gráfico. A linha de cima, verde, amarelo ali, eu não sei que cor que está aparecendo para vocês, mas a linha de cima mostra a quantidade de golpes aplicados. E a linha de baixo, a quantidade de fraudes. E aí vocês me perguntam, qual que é a diferença de golpe e fraude? Gente, golpe é aquilo em que o próprio cliente faz a transação com o seu dispositivo mobile, na sua geolocalização habitual, com a sua senha, com o seu Face ID. É tudo o próprio cliente fazendo a transação. E a gente está falando aqui de transações em que a pessoa compra um carro que não existe, a pessoa compra um lote no meio do oceano, e por aí vai, né? E eu estou trazendo para vocês casos reais, né? O que aconteceu de verdade. E como que a gente faz, como que a gente separa isso no dia a dia? Imagina a dificuldade, né? A gente precisa, então, compartilhar informações de novo. Vocês vão ver que eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. E eu sou muito, muito defensora de compartilhamento de informações e de união entre as áreas de prevenção à fraude das instituições financeiras. Porque, de verdade, é isso que vai nos deixar mais forte. Puxando um pouquinho aqui para o mundo de cartão, que eu acho que a Fê vai trazer bastante informação também, e é a experiência dela, né? A gente tem o emissor, a gente tem o estabelecimento, tem o cliente, tem o adquirente e a bandeira. Se você não está em todos esses quadradinhos, você só tem uma das informações da cadeia. Ou a sua instituição está na cadeia inteira, ou você é só emissor e você só tem informação do seu cliente. Você monitora só com informação do seu cliente hoje em dia? Não tem como, gente. E como é que a gente faz para ter todo esse tipo de informações? A gente precisa de resolução número 6, a gente precisa de soluções de mercado, a gente precisa de tudo e qualquer tipo de informação para a gente conseguir separar o que é um golpe e o que é o fraudador, induzindo o nosso cliente a fazer uma determinada transação. E vejam que aqui, foi até uma sugestão das gurias trazer, olha a frase, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. A gente demora minutos, e às vezes dias, e às vezes meses, para provar para o cliente que ele está caindo num golpe. Então, quantos dos nossos clientes caíram no golpe do falso investimento? Quantos clientes caíram no golpe do momento, que é o do falso advogado, né? Então, a gente demora muito tempo até conseguir tirar isso dele. Lia, só uma colocação. Acho que você tocou num ponto de compartilhamento entre a indústria. A gente mencionou muito emissores, bandeiras, adquirentes, mas eu acredito também que tem muitas pecinhas que estão fora ali do ecossistema financeiro que acabam tendo bastante influência e que eu acho importante mencionar. Então, a gente vai numa linha das telcos, né? A gente vai em uma linha das redes sociais. Hoje, grande parte dos golpes iniciam nas redes sociais, estão fora, né, do ecossistema financeiro.
Então, a gente vê a importância de trazer mesmo, né, dados de fora para enriquecer a nossa capacidade de detecção e minimizar, né, o impacto desses golpes. Mas era só uma colocação nesse sentido. Obrigada. Perfeito. E você foi excelente, porque a gente sempre esquece e precisa, né? Então, e a Fernanda trouxe um material bem legal sobre como que a FIDES pode ajudar nesse mundo de prevenção à fraude. E eu queria só compartilhar mais uma coisinha com vocês. Essa informação a gente buscou lá no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, vê ali que a Elisa trouxe algumas informações mundiais, questões que a fraude impacta no PIB dos países. E aqui a gente vê que esses dados são brasileiros. Então, acontece um golpe a cada 16 segundos no Brasil. É uma estatística dolorosa, né? E, na verdade, mas golpe, Li, a gente não ressarce o cliente, então não tem problema, não impacta o meu negócio. Só que impacta, gente, porque quando a pessoa é fraudada, ela perde a crença. E a gente precisa mostrar para os nossos clientes que a segurança é um ativo muito importante da nossa instituição, para a gente conseguir manter o cliente na nossa instituição financeira. Eu falei de cartão, falei de Pix, mas existem outras tantas transações que o nosso cliente faz e que a gente precisa ficar ali junto com ele, acompanhando e dando todo o suporte que ele precisa. A gente precisa conhecer o nosso cliente e a gente precisa fazer a diferença do que é golpe, do que é fraude, para compartilhar com ele que muitas vezes ele está caindo, ele ou ela caindo numa fraude, né? E aí, só mais uma informação, já passo, Fê. A gente observa ali de 2018 para 2023 um crescimento de 92% na quantidade de registros de fraude e golpe no Brasil. Então, junta ali a pandemia, aquela forma abrupta que todo mundo teve que virar digital de uma hora para outra, e junta com a oportunidade do fraudador. Então, turma, para eu não me alongar e deixar um pouquinho de tempo para as meninas e um pouquinho de tempo para as perguntas, eu queria passar para a Fê. Não, tem mais uma coisa para falar, desculpa. Compartilhamento de informações, que a gente já trouxe bastante, mas é importante. Eu queria só puxar mais um gancho, que é a integração dentro e fora de casa. A gente fala muito de compartilhamento. No painel que eu participei ontem, a gente falava sobre essa necessidade de troca, sobre a parceria público-privada, mas eu queria puxar o gancho aqui e mostrar para vocês o quanto que é importante a gente ter alianças dentro de casa, principalmente as áreas de lavagem de dinheiro e prevenção à fraude. Elas precisam estar unidas. Eu não digo estar na mesma estrutura, mas estar unidas. Quando eu falo unidas, é processos, pessoas e serviços. A gente precisa ter uma integração muito forte. E aí eu vou puxar uma outra área que também é importante estar junto dessa, que é de cyber. Porque não existe cyber e fraude. O que a gente está vivendo é cyberfraude hoje em dia. Lembra que no começo a gente falou de fraude as a service? Então, e aí a gente, tendo união dentro de casa, tendo união fora de casa, e tendo o apoio de soluções de mercado, que buscam uma infinidade de informações para nos ajudar, a gente consegue criar um controle adequado e fazer um bem para a sociedade como um todo. Lia, se eu puder, desculpa, acho que vai passar aí para a Fernanda, mas só um comentário bem breve relacionado a isso que você falou, né, dessa integração entre as áreas internas, principalmente PLD e fraude. Os crimes, geralmente, eles andam ali juntos, né? Então, muitas vezes, uma tentativa, uma operação de lavagem de dinheiro, ela está vinculada a uma fraude que aconteceu, e vice-versa, né? Então, essa integração, com certeza, ela é fundamental aí no processo de combate, de prevenção, que as instituições financeiras têm que estar atentas aí no seu dia a dia. Desculpa puxar aqui a palavra, mas pode continuar aí, Fê. É um ponto muito válido, né? Muitas vezes é um custo operacional que você salva
porque você acaba tratando um alerta 2 vezes, um da área de prevenção e depois na área de lavagem de dinheiro, mas é um ponto super relevante. Bom, a minha função aqui é trazer um pouco como os provedores, soluções podem ajudar nesse contexto de compartilhamento, de contribuição nesse desafio, tá, de conexão. Aqui vai, né, muito nesse sentido de criar uma ponte entre áreas, muitas vezes, né, tendo uma solução única, mas vai também na situação de criar uma ponte entre instituições financeiras. Quando eu cheguei na FIDSA, eu sempre trabalhei com prevenção à fraude dentro das instituições financeiras, eu cheguei e coloquei, essa é uma necessidade, né? A gente não pode ignorar simplesmente todos os milhões, né, de dados, né, todos os trilhões de transações que a gente processa anualmente e não gerar uma rede aqui para ajudar os nossos clientes, tá? Não trabalhar só o dado que está ali dentro, concentrado dentro da instituição financeira. Só que não é simples, não é simplesmente criar uma ponte de conexão entre as áreas. Hoje, quando você faz o compartilhamento de um dado, você tem que compartilhar um dado que vai ajudar quem está recebendo aquele dado a tomar uma decisão de maneira confiante, né? Um dado por um dado. Eu, estatística que sou, por sinal, pessoal, a gente está num palco de inovação, né, com mulheres em tecnologias, 2 estatísticas aqui sentada com vocês, então é bacana a gente mencionar, mas eu, estatística que sou, falo, um dado sem um contexto não significa nada, tá? Então, as empresas provedoras hoje, elas têm a responsabilidade de fornecer uma informação, fornecer uma inteligência que vai ajudar as instituições realmente a tomar uma decisão ali que faça sentido, que não vai gerar mais prejuízo do que benefício. E quando a gente fala, né, como gerar um dado, como gerar uma inteligência que vai trazer um valor e vai gerar uma ação confiável, a gente chega em 3 desafios principais, tá? Primeiro desafio, né, contexto. Quando a gente fala de prevenção à fraude, a Lia já comentou um pouco que a gente tem 2 cenários principais, um golpe e uma fraude. Se a gente vai para a resolução 6, a gente acaba, por exemplo, tendo a situação que a Fernanda teve um reporte de fraude no estabelecimento da Lia. Quem que eu marco de fraudador? Faz sentido eu colocar que a Fernanda é fraudadora? Faz sentido eu colocar que o estabelecimento da Lia é fraudador? Talvez não. Talvez os 2 tenham sido o quê? Vítima de um golpe. E se eu coloco, por exemplo, o estabelecimento da Lia em um processo ali de lista negativa, eu posso estar impactando, por exemplo, uma empreendedora que está tentando, né, empreender e fazer a diferença ali na nossa economia. Então, o impacto ali pode ser muito grande se a gente usa esse dado sem um contexto, sem uma inteligência. Outro tema, tempestividade. Quando a gente fala de compartilhamento, né, vamos também de voltar na resolução 6 aqui, até esse dado chegar para ser compartilhado com todas as instituições financeiras, muitas vezes esse comércio já foi fechado, ele não está mais ali, né, trabalhando, e ele não está ali mais recebendo transações. Então, você entender, né, ser muito mais proativo do que reativo, ajuda você realmente ter a decisão correta. Ali, ou de parar, no caso de se for realmente uma fraude, ou então de permitir que um comércio continue transacionando. Acho que ali, né, que trabalha com estratégia, coloca a regra, eu também já coloquei muita regra. A gente tem muito, né, a gente quer proteger o cliente é vítima. Ele está no estabelecimento comercial, você está vendo que ele está tendo o uso do cartão dele, está tendo um comportamento suspeito, você nega, porque muitas vezes você não conhece o perfil daquele comércio. Mas, talvez, se você soubesse que aquele comércio, toda a rede ali, por exemplo, de credenciadores do Brasil, ou então em algum credenciador, tem um perfil seguro, constante, você poderia autorizar aquela transação daquele comércio e permitir que ele continuasse transacionando de maneira segura. Tá fazendo chiado para vocês? Não? É mais para mim, então. E o último tema também que entra muito em discussão é o tema de privacidade. E esse tema não é só um tema aqui, Brasil, acredito que a gente já está mais evoluído nesse contexto de compartilhamento de dados. A gente viu recentemente, agora em junho, em UK, na Europa, foi lançado o novo PSD3, né? Antes era o PSD2, que é aquele método que envolve as questões de autenticação na Europa,
que é o nosso 3DS, mas agora eles lançaram um novo, e o que eles batem muito na tecla é realmente essa questão de compartilhamento de dados de maneira segura. E esse é outro tema que a gente tem que também ter, né, em contexto quando a gente pensa nesse sentido de colaboração. E para, né, resolver todos esses 3 pontos, esses 3 principais pontos, qual é a solução? Não tem como a gente deixar de fora, é a inteligência artificial. É a inteligência artificial que vai fazer com que a gente consiga trazer um contexto para aquele dado, que vai fazer com que a gente responda aquilo na latência que uma instituição financeira, ali no tempo de POS, quando você está fazendo uma transação, e de maneira segura, né? De uma maneira ali que você não está comprometendo os dados. Eu vou entrar, tá, pessoal, numa parte um pouquinho mais técnica. E assim, temos um desafio. Como você trabalha hoje inteligência artificial de maneira segura, de maneira responsável? Essa é uma discussão. Então, se a gente vai para o AI Paris Summit que a gente teve em junho, se a gente vai para esses acordos agora de AI responsável, a gente fala muito sobre isso. Não é só sobre utilizar a inteligência artificial. Hoje, o diferencial da inteligência artificial é utilizar de maneira segura. E como trabalhar num processamento de dados, no modelo de inteligência artificial de maneira segura. E aqui eu quero trazer realmente o case, como que a gente conseguiu fazer isso dentro da Fidzer, como que a gente conseguiu gerar um case para compartilhar, né, dados entre as instituições, gerar essa inteligência de maneira responsável, tempestiva, com contexto, sem afetar e sem ir contra essas leis de proteção de dados e a privacidade dos dados. Hoje a gente está usando uma técnica, né, de modelagem estatística, de AI, que a gente chama de aprendizagem federada. O que significa? Que a gente cria, tá, para cada um dos nossos clientes, um modelo com o seu perfil de dados, a sua base isolada, sem ter a necessidade de fazer esse cruzamento de dados. A gente tendo esse modelo criado para cada um dos parceiros, treinado, testado, a gente coloca isso em produção. E quando chega um dado de uma instituição financeira, a gente acaba processando ele nesses 3 modelos de maneira separada, sem ter a unificação, sem dizer que a gente tem esse compartilhamento. E a gente acaba fazendo o agrupamento desse score para dar o melhor resultado. Isso faz com que a gente tenha uma segurança, que a gente seja inclusivo, né? A gente fala muito de modelo enviesado. Tá? Então, talvez se uma instituição não está trabalhando de maneira correta aquela resposta que influencia no nosso treinamento desse modelo, a gente ainda tem esse balance, né, o balanceamento dos scores das outras instituições. Isso tudo de maneira segura. E ajuda, se a gente pensa em fraude, golpe principalmente, a gente pensa num escoamento desses valores, né? E ele nunca para no Brasil. Né? A gente tem um golpe do Pix, ele sai de uma conta, vai para outra conta, vai para outra conta e a gente não tem tempo de parar. Muitas vezes ele chega no exterior. Quando você pensa nesse modelo, você também se adapta a padrões internacionais, tá? E você consegue aplicar isso, principalmente no ambiente de cloud, né, para diversos mercados e também pensar em trabalhar, né, a repressão do crime financeiro de maneira global, que é realmente hoje uma tendência. Tá? Eu vou passar rápido com vocês aqui o resultado. A gente aplicou, a gente está fazendo esse trabalho de colaboração, né, de contribuição. Isso aqui é o resultado de um teste que a gente está fazendo com um cliente brasileiro. Tá? E esse primeiro teste, a gente teve aí um resultado de uma detecção acima do que já era detectado de 4,1 milhões. Tá? E não só isso, a gente teve uma melhora na aprovação. Que a gente está preocupado aqui com o impacto social. A gente não quer prejudicar o cliente, não quer prejudicar, por exemplo, comércios que estão iniciando e que são desconhecidos e são prejudicados no contexto. E a gente teve também aqui um ganho de aprovação. Tá? Essa era a ideia, tá, inicial, de uma mensagem final aqui. Acredito que, assim, inteligência artificial, a gente sabe que é a vacina, a solução, mas ela traz também algumas preocupações, que é a questão de como usar a inteligência artificial de maneira responsável. E, se me permite complementar, olha quanta informação é importante que a Fernanda trouxe para a gente e você frisou bastante vezes o uso ético da IA. O fraudador não tem ética e não tem legislação, não tem norma para seguir. Então, o nosso desafio é maior ainda.
A gente precisa, sim, investir cada vez mais em tecnologia, mas não só tecnologia. A IA por IA, sozinha, não vai fazer diferença. A gente precisa de compartilhamento, a gente precisa de capacitação de pessoas para atuar nesse mundo de prevenção à fraude, e a gente precisa conscientizar os nossos clientes e a população toda para prevenir cada vez mais sobre golpes. E aí, só compartilhando, nosso tempo estourou, mas eu só queria compartilhar uma coisa importante com vocês. Nós somos exportadores de golpe. O único golpe que a gente importou foi o golpe do amor. Mas os outros todos, nós somos exportadores. Então, vamos dar as mãos para a gente barrar os fraudadores. Muito, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, meninas, pela parceria. Foi, para mim, uma experiência muito legal. Bom, gostaria de agradecer a todos também aí pela participação, todas e todos. É um assunto que a gente poderia ficar aqui por horas e horas discutindo, né, e compartilhando experiências. Tenho certeza que muitos que estão aqui têm muito a colaborar também. E a gente está à disposição, a gente vai ficar por aqui também, se quiserem vir bater um papo, vai ser muito bacana. Muito obrigada e boa final de feira aí para vocês.